Olá, pessoal do canal! Nesse vídeo vamos falar de divisão. Corre lá na playlist com o nome Divisão, aproveita, vê os vídeos anteriores para você se atualizar e ficar por dentro desse, tá bom? No final também vou deixar o vídeo lá para vocês clicarem e já conhecerem os outros. Vamos lá! Quando colocar o zero no quociente? Divisão é uma das operações que temos muitas dúvidas, temos nós todos. E, inclusive, algumas coisas ficam meio no ar, assim, por que colocar o zero? Quando colocar o zero? Onde colocar o zero? Muitas dúvidas. Vamos tentar sanar 3 delas hoje. Quando a gente tem o zero no começo do quociente, no meio e no fim, tá? O que é quociente, Kaoma? Para quem já viu o vídeo de divisão, sabe, mas nada melhor que relembrar, tá bom? Temos aqui, ó, dividendo é o total, divisor, em quantas partes eu quero dividir? 3, quanto vai ter cada parte? Ou eu posso chamar, né, o apelidinho dele que é resultado. E temos o resto aqui, tá bom? Então, o quociente é o total, resultado de uma divisão. Vamos nessa. Primeiro, vamos começar com o zero no início. O zero no início não é comum de ser utilizado, mas eu acho importante da gente realizar a operação com ele, o algoritmo, porque daí vocês vão entender melhor os outros, tá? Quando a gente está lá na escola ou alguém vem e nos ensina como fazer divisão, a primeira regra você pega aqui o dividendo, que é aquilo, o total que você quer dividir, e começa sempre da esquerda. E o 13, ele é composto por uma dezena, tá? Opa! Ele é composto por uma dezena e 3 unidades. Então, eu vou tentar dividir essa dezena, tá bom? Só que o 1 é menor que o 2. E a gente aprende que a gente tem que juntar com o outro. Não tá errado, mas na verdade a gente pode pensar de outra maneira. A tabuada do 2, ela não exclui o 2 vezes 0, tá? Então, quando eu tô fazendo a divisão, eu pergunto, 2 vezes quanto que dá isso? Se eu tenho aqui 1, 2 vezes quanto que dá 1? Poxa, 2 vezes 0. Então, vem aqui, ó. 2 vezes 0 é igual a 0. E eu faço a regrinha comum, que é subtrair. Quanto que me sobra? Então, quer dizer que eu não consegui dividir uma dezena sozinha aqui, né? E daí vai sobrar 1 ainda. E eu desço o próximo número, tá bom? No final, vocês vão entender esse zero no início. 13, tem na tabuada do 2? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes... Já vou pular para 2 vezes 6 aqui. A gente sabe que é 12. 2 vezes quanto que dá 13? Eu chego perto, né? Tem que ser menor, chega perto. 6. E aqui, 12. 13. Eu dividi 13. Eu consigo obter 12, mas ainda vai sobrar 1. Tem mais algum número aqui para descer, para dividir? Não. Então, aqui, o número 1 é o resto. E o 6 é o quociente. Eu vou colocar esses dois aqui, porque é o que a gente mais vai utilizar. Os outros eu não vou colocar o nome. Quem quiser dar uma olhadinha no outro vídeo. Tá bom? Daí você vai falar assim, calma, mas 0,6 é a mesma coisa que 6. Sim, realmente é a mesma coisa que 6. Mas é para vocês entenderem por que a gente, quando esse primeiro número é menor do que o 2, por que a gente une? É como se a gente pulasse essa etapa, tá vendo? Então a gente faz isso meio que para economizar um tempo, tá? Mas eu fiz questão de colocar no vídeo para vocês entenderem bem quando que a gente coloca o zero, tá bom? E a gente vai aqui, ó, fazer a prova real. Provar que isto está correto. Na prova real, o que a gente faz? A gente pega o total e ele tem que ser
igual a divisor vezes o quociente mais o resto, tá? É igual 2 vezes 6, 12, mais 1, 13? Sim. Então, tá ok, a gente acertou. E qual a importância da gente saber o resto? Quando o resto, ele não é zero, então quer dizer que essa divisão não é exata. Por quê? Eu dividi e mesmo assim me sobrou alguma coisa, tá bom? Mas pra frente, próximo exemplo, a gente vai ver a divisão exata. Vamos lá. Zero no meio. Quando que o zero vai no meio? Vamos começar aí, ó. 1. Eu vou fazer o esqueminha do zero. 2 vezes 0, 0. Então, vem aqui, coloco 0. Venho aqui. 0, 1. Tá? Já dividi esse, não consegui dividir, então vamos pro próximo. 10. 10 tem na tabuada do 2? Tem. 2 vezes 5, que é 10. Coloco aqui. 2 vezes 5, 10. Sobra quanto? Nada. Mas eu ainda tenho 3 para dividir. 3 tem na tabuada do 2? 2 vezes 1, 2, tá? Ele é menor que o 3, mas é o que chega mais próximo. Então, aqui, 2. Coloco aqui 1, ó. 2 vezes 1, 2. E sobra quanto? 1. Tá bom? Então, ó, nós descemos esse zero aqui porque ele tá no meio da conta e nós precisamos também dividir ele. Tá bom? Ele não vai ser algo que a gente não vai ser dividido, né? Não, nós precisamos dividir ele. Então, nesse caso, o zero ele tá no meio no dividendo. Belezinha? Aí aqui nós temos o quê? O resto, 1. Tá? Quando o resto é diferente de zero, então a divisão é não exata. E como que nós vamos descobrir se a nossa divisão está correta? Fazendo a prova real. Tá? Então, eu pego o total e falo que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao total, 103, correto. 2 vezes 51, 102, mais 1, 103. Belezinha? Agora, nós vamos para quando o zero está no fim. Exatamente. Vamos fazer aqui 480. 480, nós vamos colocar aqui, pá. Vamos começar aqui com 4. 4 tem na tabuada do 2? Tem. 2 vezes quanto? 2 vezes 2. 4. Então, vem aqui, 2. E aqui vai dar 4. 0. Como eu já consegui dividir aqui, no caso as centenas todas, vou para as unidades. 8. Tenho na tabuada do 2? Sim. 2 vezes 4 igual a 8. Então, coloco 4 aqui, né? 2 vezes 4, 8. Subtraio. Consegui dividir todas as minhas dezenas. Agora, eu vou para a unidade, tem 0, mas tem que dividir. 2 vezes quanto que dá 0? 0. Então, coloco 0 aqui, ó. 2 vezes 0, 0. E vai me sobrar o quê? 0. Nada. Então, essa divisão é uma divisão exata. Por quê? Porque nós chegamos no final da conta e não sobrou nada. Quando não sobra nada, é uma divisão exata. Todo mundo recebeu e não sobrou nada para dividir para mais ninguém, tá bom? E nós estamos falando de divisão exata com números inteiros. Quando vocês começarem a fazer e a gente aprender a lidar com números decimais, vocês vão ver que conseguimos dividir o resto e transformar ele em um número decimal. Mas por enquanto é isso. Se o resto é 0, a divisão é exata. Se o resto não é 0, é diferente de 0, então a divisão não é exata. E vamos fazer a prova real aqui do nosso
algoritmo da divisão. Vamos lá. Tem que pegar aqui 480, tem que ser igual 2 vezes o quociente mais o resto. E isso, isso me dá 480. Então, está ok, correta. Pessoal, continuando. Então, a gente já viu quando o zero é no meio, mas quando o zero está no meio, quando a gente está falando de dividendo. Agora, nós vamos fazer uma operação que o zero ele vai estar no meio quando for o quociente, tá bom? No resultado, nós vamos ter um zero no meio e daí a gente vai descobrir como fazer isso. Vamos começar. 3, tem na tabuada do 3? Sim. 3 vezes 1, né? Igual a 3, tá? Então, eu venho aqui, coloco 1, 1 vezes 3, 3. Eu já consegui dividir todas as centenas, tá bom? 3 menos 3, 0. Agora, qual é o próximo número que eu preciso dividir? Esse 0 aqui. Então, eu vou fazer comum, como faço com todos os outros números. 0. Esse 0 aqui, ó, vou até riscar de amarelo. Esse 0 é o que eu desci, o que eu baixei, o que eu vou dividir. E, detalhe, tem 0 na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 0, que é 0. Então, o que a gente vai fazer? Coloca aqui. 3. 3 vezes 0, quanto que dá? 0. Pronto. Então, eu dividi aqui, ó, 0 menos 0, 0. Aí, a partir disso, que eu vou para o próximo número que eu quero dividir, que é qual? 6. 6 tem na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 2, que dá 6. Coloco 2 aqui. 3 vezes 2, 6. E não me sobra nada, consegui dividir tudo. Então, 306 dividido por 3 é 102. Vamos fazer a prova real? A prova real é pra gente ter aquela certeza, né? Tirar as dúvidas se a gente conseguiu fazer realmente a continha, se chegamos no quociente correto. Eu pego o total, que é o dividendo, que eu quero dividir, multiplico pela quantidade de partes. 306, que é o dividendo, é o total, ele tem que ser igual à quantidade de partes que eu quero dividir, nesse caso, 3, vezes quanto que tem cada parte, 102, mais o resto, que é 0. Então, 3 vezes 102, 306. E essa nossa divisão, ela é o quê? É uma divisão exata. Por quê? Quanto que foi o nosso resto? 0, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa dúvida de onde colocar o 0 no quociente e também no dividendo, tá bom? Pra gente conseguir realizar os algoritmos da forma correta, sem dúvidas. Então, se você curtiu, gostou, deixa o seu like, compartilha, faça comentários, faça sugestões, tire dúvidas. Estamos aqui, eu e você, para discutir muito sobre matemática e tirar nossas dúvidas. Belezinha? Então, bons estudos, até a próxima!